Olá, tudo bem, pessoal? Já estamos aqui ao vivo hoje. Peço desculpas aí, alguns minutinhos de atraso, né? Mas hoje nós vamos falar ao vivo com uma convidada, que é a Denise Mint. Ela é a minha irmã, né? Para quem não conhece. E ela vai abrir um novo negócio em Santos, uma novidade, né? Mesmo é, nesse momento em que a gente está vivendo, né? Que é um momento de incertezas, principalmente para empreendedores, né? Para pessoas que desejam iniciar um novo negócio. E devido à coragem dela, eu a convidei para participar, para fazer esse bate-papo aqui com a gente, para ela também explicar um pouco qual vai ser esse novo negócio, mas principalmente para sanar algumas dúvidas com relação à educação, né? Tendo em vista que ela é pedagoga, né? O negócio dela, obviamente, será dentro da área de atuação dela e de educação nesse momento, né? Que a gente está vivendo no mundo todo, mas também aqui no Brasil, com relação ao ensino infantil, né? E esse ensino infantil, na realidade, hoje está sendo também à distância. Então aí a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto, e caso vocês tenham alguma dúvida e queiram também perguntar, fiquem à vontade, incluam nos comentários as suas dúvidas, sugestões, e a gente com certeza vai conversar e ela vai ter uma em participar e responder as suas perguntas. Muito obrigada por participar, pessoal. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Dê, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tá tudo certo por aí? Tá tudo bem por aqui. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me escutando? Tô Eu te coloquei o escutando fone bem para também. ficar mais focalizado e menos interferência do ambiente. Você tá segurando o celular com a mão? Eu não consegui apoiar ele em nenhum lugar. Tá, não, tudo bem. Só tô fazendo essa pergunta porque geralmente quando a gente faz live, às vezes demora um pouco, a gente se empolga e daqui a pouco o braço começa a doer, Eu vou tentar ficar mais quietinha. Difícil, mas a porque gente tem. as lives aqui no Instagram, elas podem ficar até 1 hora, né? Quando dá É. 1 hora, o Instagram corta, então o tempo máximo que a gente ficaria conversando seria 1 hora mesmo, tá? Uhum. Então vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Ana. Bacana. A Tô Ioná também feliz. entrou, né? Pois é, pois é. Bom, eu dei uma pincelada aí, né, na sua apresentação, mas eu queria que você se apresentasse, né? Quem é a Denise? Para que as pessoas que estão nos assistindo a conheçam também, além do pessoal, mas no profissional principalmente. Uhum. A prima. Oi, prima. Então, eu sou a Denise, né? Eu tenho 36 anos. Eu me formei primeiro como engenheira eletrônica e depois como pedagoga. Eu tenho pós-graduação em engenharia legal, auditoria, perícia ambiental, MBA de gestão de projetos e desenvolvimento de projetos eletrônicos. Eu vou depois explicar, vocês vão ver por que que isso é legal. E estou terminando a pós-graduação em psicopedagogia e agora já iniciei outra em neuropsicopedagogia, porque é muito legal. Não Quando a consegue gente parar de estudar. não consigo parar de estudar, eu emendo uma pós-graduação na outra, é impressionante. Eu falo assim, não, tá bom, esse ano chega, tem um monte de TCC para fazer, não, já começo outra depois, é impressionante, né? E cursos livres, né? Eu fiz curso de parte de eletrônica de manutenção de computadores, eletrônica de bancada, conserto celular e tablet, tudo isso dentro da eletrônica, né? Que vai ligar depois ao curso que eu vou falar aqui. E eu fiz também letramento, alfabetização pelo método das boquinhas, da Renata Giardini, que é um excelente método. E o curso também do TEA, né? Que é de apoio a autistas, né? Do espectro autista. E estou finalizando também o Kids Coaching, né? Que é uma ferramenta usada na área de psicologia para direcionamento das crianças, de vários comportamentos e tal, é comportamental, né? Crianças e adolescentes, né? Eu sou divorciada, tenho 2 filhos, né?
meus filhos, eu tenho a Isis, de 9 anos, né? Para quem sabe, conhece, né? E tenho o Martim, de 7, né? Então, na verdade, eu sou professora desde os 16 anos, então já faz aí 20 anos que eu sou professora, mais na área de inglês, porque eu me formei primeiro em inglês, aí eu comecei a dar aula, mas eu dei aula para todas as idades já, então com isso a gente vai adquirindo experiência no método de ensino, né? E você vai sempre se esforçando e achando mecanismos e métodos que as pessoas que você vê, tanto criança como adolescente, se interessem, interajam mais e aprendam mais, né? E aí eu fui nessa busca, né? Inclusive eu desenvolvi uma metodologia, porque eu dou aula de inglês particular, então eu desenvolvi minha metodologia baseada na minha experiência e tal, enfim. Aí eu fui procurar, eu falei assim, eu quero ajudar mais, né? Eu quero ir atrás das crianças. Oi, Fernando, oi, Cristiane. Eu fui, né? Eu falei assim, eu quero ir a mais, quero ir além, né? Quero colocar o que eu sei em prática, né? E aí, por exemplo, eu acredito que aprender todo mundo pode aprender, lógico, mas tem gente que coloca bloqueio, né? Tem gente que fala assim, não, eu sou péssimo em inglês, não, inglês não é para mim. Não existe isso. Não existe isso. Nem matemática, não existe. Você só não achou o jeito de aprender que te ajude a aprender, né? Que é isso que eu vou falar também, que são os tipos de aprendizagem, né? De alunos, pessoas, perfis, né? A gente tem 3 tipos de perfil: o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, geralmente, os métodos de aprendizagem são direcionados para pessoas auditivas, o que é a minoria da população, né? Então, o que é o visual? O visual é aquele que quando vê o vídeo, uma animação ou escreve, ele decora, absorve, não é decora, ele absorve e memoriza mais fácil, né? O auditivo é aquele que escuta e já lembra depois e reproduz o que escutou. E o sinestésico é aquele que precisa sentir ou fazer um relacionamento com alguma coisa para ele poder memorizar, internalizar aquela questão. Uma associação, né, de um objeto a uma situação, ou cria uma música, né, para conseguir assimilar o conteúdo, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fui, como eu gosto muito de estudar, então eu fui sempre vendo para mim o melhor método. Então, tipo, eu sozinha ia lá e eu conseguia fazer minhas memorizações. Depois eu fui vendo que elas estão dentro da neurociência, da neuroaprendizagem, de PNL. E eu falei, olha que legal, né? Quando a gente vai atrás, a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando, que tem a ver, né? E para a criança não é diferente, né? E a criança, ela tem um tempo de foco e atenção menor que o adulto, né? Então, as coisas para a criança, ela precisa ser direcionada. Por quê? Porque ela tem que prestar atenção naquele momento, daquele jeito. E você tem alguma pergunta para fazer agora ou não? Porque eu tô falando. Não, eu ia entrar justamente nesse mérito agora, né? Devido à experiência profissional aí nessa área de educação de 20 anos, eu ia te perguntar como que você acredita que as pessoas aprendam? E aí você citou, né, que tem perfis diferentes, né, que é o sinestésico, o auditivo e o visual. E aí agora você está explicando bem, né, a diferença entre esses perfis de aprendizado, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, né? O que é muito bacana, porque eu acredito que assim, algumas pessoas talvez estejam se identificando com isso que você está passando. E eu mesma já escutei de algumas pessoas, tipo, não, isso não é para mim. Não, eu não sou boa nisso, nem, sabe, não vou perder meu tempo. Mas é um assunto que interessa, mas pelo fato da pessoa ter um bloqueio com relação ao aprender, ao frequentar uma escola, ao frequentar, às vezes de idiomas, às vezes de outras especialidades, né? Pelo fato de precisar frequentar, a pessoa tem um bloqueio e não vai, seja por vergonha, ou seja porque ela acredita que ela não é capaz de aprender, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é muito rico, né? Tem muito conteúdo, eu acho que até pouco para a gente passar aqui hoje, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que elas têm, sim, plena capacidade para aprender o que elas quiserem,
ao longo de toda a vida delas, né? E o que eu ia falar, eu sou um exemplo disso, porque eu sou uma pessoa visual e sinestésica, mais visual. Eu preciso escrever para memorizar. Quantas vezes a minha mãe já brigou comigo porque eu não lembrava do negócio que ela falou? Porque eu não sou auditiva. Meu auditivo é péssimo. Eu não lembro depois que a pessoa falou. Então, eu sou uma pessoa que... tanto que o que eu tenho que fazer no dia, eu escrevo na minha agenda. Eu nem preciso levar a agenda comigo. Uma vez que eu escrevi, eu já lembro tudo que eu tenho que fazer. Mas eu preciso escrever. E tem muita gente que é assim, né? Assim como para mim, eu prefiro de vídeos explicativos para que eu internalize aquilo, né? Ai, Renata, tudo bom? E eu preciso de vídeos, né? E também correlaciono com outras coisas. Então, por exemplo, você vê, eu comecei com engenharia, área de exatas, e fui para a área de humanas. Nossa, né? é verdade, né? E eu fui para a área de humanas. E assim, para mim, é terrível ter que ficar estudando, vamos dizer, psicologia, né? As teorias e tal, quando na psicopedagogia você tem que estudar, né? E assim, para mim, que é uma área de exatas, eu sou uma pessoa mais assim, né? Metódica, né? Metódica, e eu falo, isso acabou, não preciso ficar falando um monte de coisa, né? É Então, muito subjetivo, né? isso, Psicologia exatamente, é muito subjetivo. E tem muita filosofia envolvida. E daí, isso para mim é uma coisa que você fala assim, nossa, não é para mim. Mas não, é sim, entendeu? Porque você fala assim, nossa, exatas, foi para humanas. Tipo, para você ver como... Oi, Thaís, tudo bom? A Thaís é professora também. A Thaís é engenheira e professora também, a Thaís. Então, a gente vê que a gente consegue sair, por exemplo, de uma área de exatas e para humanas, que são padrões que a sociedade, as pessoas colocam na nossa cabeça. Ah, não, você é bom em exatas, em humanas você não é boa. Então você vai lá e, eu sou boa em exatas. Então você vai lá e faz alguma coisa de exatas. Então são bloqueios que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Que acaba... Agora, quando você fala assim, não, eu quero me formar em psicologia, por exemplo, quero me formar, não tem nada a ver com você. Né? Aí o Felipe falando, exatas é tudo muito lógico. Exatamente, exatamente. E humanas não, né? É tudo muito relativo. Então você perde a sua base, a sua referência, né? Então, quando a gente pensa essa parte, já vou para humanas. Você acha, você consegue. É mais difícil? Mas é o que eu falo, não existe isso. Eu sou péssimo nisso, nunca vou aprender. Não existe. Você só não achou o método correto para você aprender. Só isso. Porque provavelmente você é mais visual e sinestésico e o método que você foi lá aprender era auditivo, que nem eu. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás de vídeo, eu tenho que ir atrás de escrever, eu tenho que usar métodos que me auxiliem visualmente para eu internalizar aquilo. Dá mais trabalho, né? Mas uma vez que a gente percebe como a gente né? Como a gente aprende, é só aplicar aquela forma ali e pronto, né? Fica tudo mais fácil. Exatamente. Né? Depois vocês podem até pedir aí algumas dicas de teste para você descobrir se você é visual, sinestésico ou auditivo para D, e aí ela passa para vocês, né? E se vocês por acaso quiserem saber, fala assim, nossa, é verdade. Não, quem é meu aluno sabe, que eu sempre falei isso, né? Já tô careca de saber. Falei assim, eu já sei, ela já falou isso para mim. Mas tem testes, né, Fabi? Tem testes que você pode fazer na internet para saber. Na internet tem, né, o teste para você saber se você é mais cognitivo, se você é mais visual, auditivo ou sinestésico, né? Então, isso daí você pode direcionar, né? Mesmo porque você também pode ir num profissional. Você pode ir num profissional também, que ele vai te ajudar nessa questão também, né? Primos. Maurício, primo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos! Quem entrou agora, só para esclarecer, eu estou aqui entrevistando a Denise, que é minha irmã também, mas ela é profissional na área da educação há muitos anos, há mais de 20 anos, ela é professora e ela vai empreender agora em Santos. E mesmo durante essa pandemia, né, que é um desafio, então eu a convidei para conversar com a gente, até devido a essa coragem, né, que ela está tendo de empreender nesse momento. Enquanto muitos estão desistindo, ela vai iniciar um negócio. Então eu chamei ela por esses motivos e também porque ela tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente. Talvez esse seja até o primeiro vídeo de muitos, né? Então vamos lá para a gente... Eu já tenho outras pautas em mente para os próximos. Tem várias aqui para a gente conversar. Vamos lá.
Olha, que nem o Felipe está falando aqui, né? Às vezes você não consegue se desenvolver por desconhecer esses assuntos. Exatamente. Com certeza. Exatamente. É justamente por isso, né? E por isso que eu acho muito legal a gente fazer esse tipo de divulgação, a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? E a Com gente certeza. divulgar o nosso conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. A única coisa que ninguém tira da gente. E o conhecimento, quando você compartilha, você está compartilhando amor. Porque a gente expande. Albert Einstein dizia, uma mente expandida, uma vez que uma mente expandida, ela nunca mais volta para o lugar. Então, é fenomenal. Obrigada. Legal, Live 10. Ai, Então, Cris. é muito legal. A gente tem que estudar. As pessoas falam assim, não, eu tenho preguiça de estudar, ou eu não gosto, não sou. Gente, começa assim com um cursinho livre, um curso que te chame a atenção na internet, online. Caraca, né? Eu falei para a Bia, eu falei para várias pessoas. Essa pandemia tá fazendo um boom online, todo mundo De sabe, né? conteúdo, né? Mas de conteúdo e de educação fenomenal. Inclusive gratuito, é. Exatamente, gratuito. Então, assim, por exemplo, eu sempre gostei de estudar online por causa dessas ferramentas, porque eu posso parar. Olha, para mim é maravilhoso, porque eu não sou auditiva, né? Então eu vou explicar por que para mim é maravilhoso. Eu não sou uma pessoa auditiva, então eu vou lá na faculdade, eu faço a aula. Minha atenção é de 40 minutos, tá? A minha atenção é 40 minutos, depois de 40 minutos meu cérebro começa a desligar. Isso daí é normal. Tem gente que tem um pouco a mais, tem gente que tem um pouco a menos, mas é a média, tá? Então, o que acontece? Eu já começo, já dá aquela baixa na bateria. Aí você já não começa mais a prestar atenção no professor. Ali já perdeu aquele conteúdo do professor, né? E aí, o que acontece? Você tá lá, você vai ficar lá as 3, 4 horas lá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levantar, beber uma água, tomar um café, alguma coisa para dar uma espairecida aí no banheiro para depois voltar de novo. Mas é difícil. É difícil você retomar com aquela atenção inicial. Então, quando você está online, você não tem esse problema. Porque o que acontece? Você pausa o vídeo. Então, Nossa, você vai lá, você não você perde, né? assiste, você não perde. E se você, por acaso, não entendeu, peraí, eu não entendi. Deixa eu ver de novo o que ele falou. Volta. Você volta o vídeo, né? Então, você voltou o vídeo, aí você fala, entendi o que ele está falando. E assim, a interação, por exemplo... obrigada, Cristiane. Cris. Oi, Si, tudo bom? Aí, por exemplo, na online você tem isso, né? Tem vários tipos de cursos online também, tem cursos que não são muito bons, porque eu já peguei curso que é só leitura, eu também não gostei muito, né? Mas assim, mas muitos têm videoaula, né? Então, com a videoaula, você para lá, parou, aí você vai, levanta, almoça, sei lá, janta, toma um café, um lanche, volta, dá uma espairecida, faz outra coisa, volta, sei lá, daqui a uma hora. Seu cérebro já ficou fresco de novo. Você absorve muito mais conteúdo online do que presencial. Então tem vários fatores, né? E deixa eu te perguntar, tem um termo, né, expressão aqui que até você tinha comentado comigo, que se chama metodologia híbrida. Isso, né? E exatamente. vem da expressão blended learning. Você pode explicar um pouquinho o que seria isso? A metodologia híbrida, ela é uma metodologia nova, né? Que ela vem dessa expressão que você falou, blended learning. Eles são cursos que conciliam a EAD, que é a distância, uma coisa interativa, né? Ou seja, com computador, com exercícios interativos naquele momento, mas fora do tradicional. Uma coisa que leva muito ao sinestésico e ao visual, mais do que o auditivo, né? Então é apaixonante isso, né? E mistura com aquela parte teórica que você tem que escrever, porque escrever internaliza, né? Então não adianta a gente também partir só para o online. Ai, que maravilha, o futuro não precisa mais escrever. Não, tem que escrever sim, porque você internaliza o seu conhecimento escrevendo, né? Então, o que acontece? Essa híbrida, ela mistura os dois. Ela tem a flexibilidade do acesso às aulas remoto e curso didático, e também o conteúdo normal de um método tradicional. Então, é muito interessante essas metodologias híbridas, né? E agora, né, principalmente nesse momento,
algumas escolas, né, eu acredito que 90% ou mais, né, a maioria das escolas, em vez de dar o conteúdo que era dado presencialmente, né, em vez de dar o conteúdo, acabaram dando férias para os professores, né, nesse primeiro momento. Mas algumas instituições de ensino, elas estão fazendo um conteúdo, algumas já tinham uma plataforma que disponibilizava esse conteúdo, e outras não tinham a plataforma, e agora estão começando a se adaptar, ou comprando Exatamente. recursos online para conseguir passar esse conteúdo para os alunos, né? Eu tô achando maravilhoso. E assim, é uma forma que as pessoas têm de experimentar algo novo. Exatamente. Porém, né, por outro lado, para essas escolas que não saíram de férias ou que já voltaram das férias Tá e vão bom. começar agora o conteúdo, vão propor aí um desafio para os pais, né, que continuam trabalhando de casa. É um desafio. É um desafio. É um E desafio. aí a gente cai num outro termo, que foi um termo que você passou aqui também, que no Brasil, eu acredito que não seja um termo que as pessoas tenham o hábito de utilizar. Mas nos Estados Unidos eu tenho certeza, que é o homeschooling, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o homeschooling, do seu ponto de vista, e se você tiver alguma dica para dar também para facilitar a vida dessas mães, né, e dos pais Ai, que estão agora é bem nessa difícil. situação em casa e tendo que fazer uma intermediação ali entre a escola e o filho e também trabalhar ao mesmo tempo. Então, a gente está passando por momentos de aprendizado e crescimento, né? Por esses conflitos que aparecem no nosso dia a dia. Nós viemos de um momento de anos e anos de acomodação, em que todo mundo estava feliz com o que estava acontecendo, tanto que eu sempre falei de cursos online para as pessoas, e muita gente fala, ah, não, eu prefiro presencial, entendeu? Ah, e outra coisa, tá, que eu tinha esquecido de falar. Tem gente que fala assim, mas eu preciso das pessoas, eu preciso de interagir. Você pode interagir em cursos ou à distância com as pessoas, tá? Os que eu fiz online, o MBA de gestão de projetos, eu acho que até a Cris está aqui, se eu não me engano, ela era minha colega lá. A gente fez um grupo com todo mundo da pós-graduação que quisesse entrar. Eles deixavam no fórum o número, eu pegava, adicionava, eu fiz o grupo, adicionei todo mundo e a gente trocou networking, tanto que ela virou minha aluna de inglês. Então, eu fiz vários networking lá dentro, né? E, enfim, e a gente conversou de vários assuntos, a gente cresce muito lá dentro, porque tem pessoas de várias especialidades, né? E assim, a gente interagia. Lógico, contato físico é outra coisa, tá? Mas assim, existe uma interação e existe uma coisa super positiva nisso também, né? Não é uma coisa assim, você tá isolado do mundo, né? Outra coisa também, quando você está online, você não tem interferência de conversas, de problemas, às vezes, do ambiente da sala de aula, né? Mas, enfim, vamos voltar à questão que você perguntou. Aí você falou sobre o homeschooling. O homeschooling, originalmente, ele é aquela educação que na verdade, os pais, eles vinham dos reis, né? Os reis contratavam tutores para os seus filhos, que eram os príncipes, que iam virar rei, e eles tinham tutores, porque eles não iam para a escola normal, como os plebes, né? O plebeu e tal. O rei, o filho do rei não podia. Então, o que ele fazia? Então, pedagogia online é muito legal, né? Aí o que acontece? Aí vinham os tutores, que eram os professores particulares, que davam essas aulas, que aí foi chamado de homeschooling. Então, em vez da criança ir para a escola, né, ela tinha todo um ensino, geralmente era assim, assuntos espetaculares, né? Eles eram muito bem instruídos. Lógico, pela hierarquia que eles exerciam. Mas, o que acontece? Isso foi passando por causa dos cursos online, né? Então, hoje em dia, o homeschooling, vulgarmente conhecido, é isso que a gente está fazendo hoje em dia. É fazer aula em casa, online, né? Tendo esse contato à distância. Para crianças, muitos profissionais da área criticam porque a criança precisa do sócio-interativismo. O que é o sócio-interativismo? É essa relação com o próximo, né? É desenvolver o relacionamento com o próximo. Realmente, as crianças precisam, né? É essencial que a criança tenha esse relacionamento com outros indivíduos que não sejam do ambiente familiar, né? Porém,
existem crianças e circunstâncias que não assim, dificultam que a criança chegue na escola ou que a criança tenha aula, né, em certa escola. Então, eu acho que é uma opção válida, né? Mas, assim, requer ajuda do adulto. Então, o que a gente está passando agora nessa modificação, isso aqui é um salto para a era tecnológica. O que a gente estava saltando, agora a gente saltou mais rápido. Então, que nem você falou, as escolas estão tendo que... A gente está mergulhando, né? Mergulhou, assim, tipo Olimpíada. É assim, ó, não sabe nadar, dane-se, vai, mergulhou a cabeça, vai, né? É bem isso mesmo. Tanto que quando a gente tem as mães dos colegas dos meus filhos, não, meu Deus, não. Eu falei, gente, é a hora, é agora, vamos lá, aprendeu todo mundo. Aí eu fui lá, ajudei, quem podia, eu falei, quem tiver dúvida, me fala que eu ajudo, né? E aí eu fui lá ajudando, olha, faz assim, entra primeiro, faz o login, faz a senha, tal. E aí a gente foi fazendo. Lógico, a escola, por exemplo, eles tiveram uma semana, os meus filhos, de aula, e depois eles deram férias para aprimorar essa plataforma online, né? O que eu achei super bacana, para quem não tinha ainda já se desenvolvido, né? Então, isso aí, Fê, com certeza. E aí, eu achei isso legal, é uma boa alternativa. Os cursos todos presenciais estão se adaptando online, tem uns que já começaram, tem uns que vão começar ainda, né? Até pós-graduação e graduação. As escolas deram aí as férias, agora parece que, se eu não me engano, o ensino público já está começando a plataforma online, super legal, né? Mas, assim, exige muito de quem está junto com as crianças, né? Porque precisa de disciplina, você precisa de um ambiente sossegado, tranquilo para a criança, né? Então, o que acontece? Dicas que eu dou, isso eu dei para outras pessoas também. O que acontece? Deixa um cantinho ali para a criança, né? Cantinho, o celular, o tablet, o computador, o que seja. Lá para a criança, ela tem que estar focada naquilo, naquele momento, né? E pronto, deixa ela lá. Não pode ter barulho externo, porque senão ela vai desviar a atenção. E aí ela já não volta mais para a aula se você não estiver ali, né? Então, o que é legal? É você se organizar, né? Então, você se organiza. Tudo da vida é organização. Você economiza tempo quando você se organiza, né? Então, eu tenho a minha agenda que eu ponho lá. O que eu vou fazer às 8 horas da manhã? Vou fazer isso, às 9, isso, às 10, isso, Então, lógico, às vezes eu não consigo seguir o cronograma, mas eu estou com aquilo mentalizado em fazer, né? Mesma coisa com as aulas em casa, né? O homeschooling. Olha, 1 hora vai começar a aula da filha lá. Então, vamos lá. 1 hora você vai passar o link ou você vai deixar ela pronta, ou uns 10 minutos antes, ela pronta ali, todo o ambiente já pronto para ir falar. Você olha para a criança, para o seu filho e fala, agora você vai prestar atenção na aula, tá? Agora vai prestar atenção na aula, depois que você acabar as aulas, fizer as suas lições, aí você volta a brincar, você pode jogar, aí você, né, pode fazer aquilo que queira fazer, dispersar, né? Tchau, Ana! A Ana teve que sair. Pode falar. Eu acho que assim, desculpa te interromper, eu acho que falar. Quando você fala assim de organização, me veio em mente a palavra rotina. Isso. Porque, embora existam pessoas que sejam organizadas, as crianças, para se educarem dessa forma, elas precisam entrar numa rotina nova, né? Então, é um período de adaptação para elas também. Não só para os pais que estão tendo que ensinar e fazer essa intermediação, acompanhar e depois cobrar também a parte dos exercícios. Exatamente. Mas, como você disse, a rotina, ela é uma organização, né? Se você... Às vezes as pessoas... Quando a gente fala assim, rotina, às vezes a pessoa, ela não internalizou o que é rotina. Entendeu? Então, quando você fala assim, olha, você tem que ir lá colocar o que você vai fazer, olha, tal hora faz isso, tal hora faz... Pode até colocar na geladeira, a criança ser maior, ela mesma vai seguindo aquilo que é a rotina, né? O horário para comer, para tomar banho, escovar o dente, arrumar o quarto, estudar. Que aí a gente entra em outra área que é essencial para qualquer criança. Né? A rotina ela é essencial para qualquer criança. Você pode ver, quando a criança, você pode ver, quando ela é muito agitada, isso eu já reparei com várias. Ela geralmente não tem uma rotina.
E aí ela às vezes está com É sono, às verdade. vezes ela tá irritada com alguma coisa, ou fome, alguma coisa, e ela começa a ficar agitada, porque ela não sabe expressar aquilo que ela está sentindo. Oi, ela não sabe expressar aquilo Remédio. que ela está sentindo. Oi, Mari. É. Oi. E então, você pode ver a diferença. Quando você se organiza, que cria a rotina, você tem mais tempo para você e você consegue organizar as coisas dos seus filhos melhor. Eu falo, eu faço um monte de curso. As pessoas, nossa, mas como que você faz tanto curso? Eu ajudo meus filhos com a lição de casa, eu estudo junto com eles para as provas e eu faço meus cursos, né? Então, quer dizer, porque tudo tem o tempo, tem horário, você tem horário de fazer aquilo, né? Agora eu estou encaixando a academia, né? Aí a gente vai encaixando algumas coisas, né? Aí diminui o tempo de outras, né? Mas a gente vai tentando organizar as coisas. A melhor coisa que tem é isso, é organização e rotina, né? Aí E aí, uma vez, então, estabelecido esse homeschooling, né? E essa organização para que a pessoa entre numa rotina diferente, aí eu vejo que também existe uma outra questão, que é o que você falou, que é uma preocupação por parte dos pais, acredito, talvez da escola, né? Mas com relação à tal da defasagem escolar, né? isso, Porque, assim, por exatamente. mais que os pais entrem nessa rotina e ajudem os filhos e tudo mais, a gente acha que fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Enfim, com relação a esse assunto, o que você acredita que seria bacana de expor aqui? Defasagem escolar. A defasagem escolar, na verdade, ela vem acontecendo já faz um tempo, né? Com essa questão do. Porque o que acontece? A educação no Brasil ela decaiu muito nesses 20 anos. Então já tem uma defasagem escolar relativo a todos os outros países do mundo. Você pode ver pelos resultados do PISA aí de 2018, né? Em que o Brasil está penúltimo em matemática, português e ciências de 70 países, em média, né? Então, está terrível, né? Então, existe uma Ah, defasagem muito grande. só um parênteses, né? Pode O falar. PISA, para quem não sabe, Ah, né, é uma abreviação, na realidade, né, ali de uma prova, né, digamos assim, é uma avaliação mundial feita nos países sobre leitura, matemática e ciência, né? Aí ali também tem educação financeira e tal, tal, tal. Mas, basicamente, essas são as matérias principais desse teste, né? Então, para quem não isso, sabe, esse é o começou em PISA. 2000. Ah, Exatamente. começou. Muito obrigada. E ele começou em 2000, né? E o Brasil, ele faz essa avaliação desde o ano de 2000, desde quando entrou. E os resultados vão decaindo a cada ano, né? Ele é feito de 3 em 3 anos também. E ele vai decaindo a cada vez que é feita a avaliação. Então, isso é muito preocupante, né? Sendo que a gente tem potencial para muita coisa, né? Então, é aí que entra a defasagem. Então, a defasagem escolar, ela já acontece em relação ao resto do mundo, né? Então, com mudanças de várias metodologias ao decorrer desse tempo, acabou deixando para trás muita coisa, né? Eles exacerbaram o sócio-interativismo e esqueceram de algumas outras coisas mais, vamos dizer, racionais, mais diretas, né? Mais exercícios, né? E acabaram deixando muito lúdico. Do meu ponto de vista, eu acho que a defasagem escolar ela está associada também a essa questão de falta de interpretação do que acontece, né? Porque a pessoa até sabe ler e escrever, mas muitas vezes ela não consegue entender o conteúdo ou ter uma visão do todo, né? E Exatamente. esse tipo de educação é uma educação que antigamente, pelo menos nos locais que a gente estudou, né, que eu estudei, tinha ali uma aula de filosofia, tinham professores que mesmo em outras disciplinas proporcionavam o pensar, né? Proporcionavam esse Exatamente. momento de reflexão, de você realmente entendeu? Existia uma preocupação com relação à absorção do conteúdo e não simplesmente uma prova prática, né? E hoje em dia, tipo Exatamente. assim, faz a prova, anota que você tiver, que você teve, pronto, acabou. E tem muita gente que só decora o conteúdo, faz a prova e acabou, e não internaliza aquilo, né? Então, eu acho que Hoje em essa. dia eles até têm uma filosofia em alguns métodos em que a criança tem que ser levada a pensar, o que é bem legal também.
Mas é o que eu falei, acaba indo muito para esse lado e diminuiu a parte da prática e do racional, né? Então acaba. É, E outra, tem muita resposta pronta, pronta. E entendeu? essa Então a criança questão, não chega a pensar. e essa questão também da defasagem escolar, eu acredito que seja em parte porque as escolas passaram a ser instituições para obter lucro, né? Sim, Então, exatamente. o que foi acontecendo com o passar do tempo? Elas foram aceitando alunos, aceitando alunos, aceitando alunos, até que chegou um ponto que como que um professor vai conseguir acompanhar a individualidade de cada aluno que faz parte daquela disciplina, né? Daquela turma. Exatamente. Porque os professores às vezes ficam lá 50 minutos em uma sala de uma turma, depois Que eles tem vão para 20, outra turma. 25 alunos. Né? Gente, é assim, é como se fosse uma fábrica de Aí as mães às vezes como. reclamam, que eu não tiro a razão, porém tem que ser analisada toda a situação. Elas reclamam, poxa, mas meu filho não isso, não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo outro. Mas é que numa sala de aula, com vários alunos, fica muito difícil mesmo. Você às vezes dá atenção para uma dúvida, uma dificuldade daquela criança. Você vê né, aquela particularidade que a criança não está sabendo fazer. Às vezes você até detecta, mas assim, não é tão grave naquele momento, né? E acaba se agravando depois. Então, por isso que é muito importante os pais também ficarem em ensino da aprendizagem dos filhos, ver como é que eles estão fazendo, como é que eles estão escrevendo, né? Porque o seu maior tesouro, o seu maior bem é o seu filho. Então, você tem que cuidar dele. E a educação, né? A gente é a única coisa que a gente leva para o túmulo, né? É a É o, educação. e é o futuro, né? Porque É o assim, o que, futuro. que vai ficar? O que, que vai permanecer depois que a gente Oi, for Thaís. embora? O conhecimento que a gente deixou, que a gente proporcionou para alguém, né? Então, teoricamente, Exatamente. essa continuidade da vida é a partir daquele conhecimento que esses novos seres humanos foram adquirindo, né? Foram tendo contato. Então, é essencial para a evolução humana, né? Basicamente, é proporcionar que eles tenham de fato acesso ao conhecimento, mas que eles absorvam esse conhecimento e consigam realmente colocar em prática aquilo, né? Com certeza. Olha, quem está no brechó, eu não sei É a como é o nome. Mary, A Mary. é o Oi, nome Mary. dona do Ela pessoal. perguntou se é viável levar crianças fora das salas de aula para excursões, né? Olhando o universo de experiências de vida. Eu amo, 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 amo e super recomendo. Um lugar que eu acho fenomenal, fenomenal, é o Museu Catavento, em São Paulo. Gente, vai. É biologia, ciências, é física, é matemática, é tudo junto. E assim, você tem que ir todo ano. Levar os seus filhos todo ano. Porque tem tudo que eles estudam tá lá. E tá na prática. Tá na prática. Então você vê todo o sistema reprodutor, por exemplo, todo o corpo humano, grandão. Você vai lá e toca, você vê o tamanho do coração, você vê o tamanho do fígado, você vê os órgãos, você vê toda a fauna, a flora, vários tipos. Gente, você entra, você fica até perdido de tanta informação. Mas, assim, cada idade... você fica perdido, porque é muita informação. Mas, assim, por isso que eu falo, você tem que ir uma vez por ano e focar naquilo que os seus filhos estão aprendendo. Então, você vai lá, foca. Você fala assim, eles aprenderam isso. Por isso que eu acompanho o aprendizado dos meus filhos, então eu sei. Então, por exemplo, eu levo lá... vamos lá, olha isso aqui, ó. Aí eu vou lá e mostro. Olha, você estudou isso aqui, olha que legal, olha isso, olha aquilo. Aí eles internalizam de uma forma fenomenal. A minha filha foi estudar, acho que foi ano passado, sobre a reprodução das flores, né? Eu peguei uma flor, né? Eu peguei uma flor e fui mostrando o que estava escrito no livro de ciências dela. Olha, você está vendo aqui? É pétala, caule, né? Tem o pólen dentro, que é onde a abelha pega o pólen e leva. Mas você tá vendo que o pólen ele cai? Então, aí quando ele cai, ele poliniza, ele vai espalhando como se fossem sementes, e, enfim. E aí eu fui explicando, né, exatamente, a vivência potencializa a aprendizado, é bem isso. E a Thaís também tinha falado, o conhecimento é o principal na vida mesmo. De fato, evolução humana, com certeza. É uma evolução tremenda. Cada vez que você estuda, você amplia o seu conhecimento, porque você conhece visões diferentes, né? Quando a gente fala de empatia, a empatia ela é isso. A empatia é você analisar, na verdade,
o que o outro está pensando, é você se colocar no lugar do outro. Então, assim, por que aquela pessoa está pensando daquela forma? Por que aquela pessoa age daquela forma, né? Se ela age daquela forma é porque ela passou por alguns processos que levaram ela a agir daquela forma. Então, é a gente entender o outro pensando dessa forma. E o aprendizado faz a gente crescer e abrir mais ainda esse campo, né? Quando você estuda, ainda mais assim, de várias áreas, porque você vai. Porque às vezes, que nem o pessoal de exatas em geral, eles são assim, né? Eles são muito racionais. Eles às vezes não conseguem outras alternativas porque a criatividade não é desenvolvida. Então, a parte da criatividade é mais limitada. Eles têm soluções lógicas, né? Mas a criatividade é afetada. Então, assim, não é que é afetada, ela é mais limitada, né? Já o pessoal de humanas e tal, geralmente eles têm uma criatividade assim super à flor da pele, né? Agora eles já não têm mais tanto o lado racional, o lado de exatas, né? E agora eu acho legal quando a gente consegue desenvolver de tudo um pouco, que é o que novas metodologias estão trazendo para a nossa realidade hoje em dia, né? É você trabalhar um pouquinho de cada em todo mundo, desde das criancinhas dos pequenininhos, né? E não fazer isso. Ai, você não é bom nisso. Você não pode falar isso pro seu filho. Nossa, é Não péssimo isso, né? pode. Não pode. Ai, você Acaba é melhor em com... exatas, você tem que fazer exatas. Eu sou péssima para conta, eu não vou mais fazer conta na minha vida. É tudo, isso eu sempre falei. Tudo você vai usar na sua vida. Tudo, tudo. Em Ai, eu algum não vou fazer momento... história, para que eu vou estudar história? Em algum momento você vai precisar. Se você quer Até viajar, você vai usar história. Até se a gente for, até se a gente for entrar em questões neurológicas, né? Como realmente funciona o nosso cérebro, determinados Oi, assuntos Hamed. determinados assuntos que a gente aprende, exercícios que a gente faz também na escola, eles criam conexões, né? Que permitem sinapses Exatamente. para justamente abrir caminho para que você aprenda uma outra coisa, de uma forma, Exatamente. né, às vezes melhor. Então, Exatamente. essa sensação que as pessoas, não sei para que eu aprendi isso. Porque se você não aprendesse X, você depois não ia conseguir assimilar o Y. E a Né? neurociência já Então, está demonstrando isso. Que, por exemplo, o campo, até quem estuda a coordenação motora nas crianças, né? Eles falam, se você, por exemplo, a natação, né? Um exemplo que eu sempre falo, a natação, se a criança faz a natação, é o melhor esporte para a criança. Né? Por quê? Porque é um esporte simétrico, trabalha os dois lados do corpo ao mesmo tempo, ou seja, os dois hemisférios do cérebro. E os dois hemisférios precisam se conectar para falar melhor, ter melhor coordenação motora na mão, para escrita, para fala, tudo é envolvido. Tudo está envolvido dentro de esporte, de exercícios simples, de colar papelzinho, coisas que a gente fazia antigamente. Hoje em dia foi tirado. Entendeu? Então, muitas coisas foram tiradas ou diminuídas que ajudam muito no desenvolvimento da coordenação motora, né? E aí as pessoas às vezes falam, nossa, mas não porque não tem essa parte que você falou exatamente, não criou a sinapse para aquela outra evolução, né? Então, tem muitos exercícios que precisam ser melhor trabalhados para a criança, para ela poder ter essa sinapse, né? Fazer essa evolução do cérebro, desenvolver todas as partes do cérebro por igual. Por isso que tirar matéria da escola, eu não concordo, porque tem muita matéria aí que você fala assim, nossa, eu não vou usar pro resto da minha vida. Mas te ajudou num raciocínio lá na frente. Só que você não sabe. Só que você não sabe, né? Simplesmente te ajudou a raciocinar melhor depois. Pessoal, eu vou só dar uma pausa assim bem rapidinha para agradecer pela participação de todos vocês. Estou achando essas perguntas, comentários estão excelentes, super legal, enriquecendo ainda mais as nossas muito legal conversas aqui. E queria agradecer, né, a Denise também por ter topado participar dessa live. A Dê, para quem não sabe, ela é minha irmã, mas ela também é empreendedora. Ela está abrindo um negócio em Santos, mesmo durante esse momento que a gente está vivendo. Também por isso que eu a convidei para participar, devido à coragem que ela tem. E eu queria agora pedir para ela contar sobre esse negócio que ela vai abrir, né? Que tem tudo a ver com a educação, que é o tema da nossa live hoje. E eu queria que ela falasse, então, sobre esse negócio e por que ela
tá fazendo esse investimento, né? Tá agindo aí como empreendedora num momento assim tão desafiador. E a Thaís acabou de falar que valorizar as virtudes para desenvolver a autoconfiança, entre outras coisas, estimular as áreas que precisa. Ela, exatamente, Thaís. Thaís também adora estudar, Thaís também. Né, Thaís? Obrigada. Mas é isso mesmo, gente. Obrigada, Felipe. Muito obrigado. Então, mas é isso mesmo. Então, aí o que acontece? Pensando em tudo isso, né? Eu fui pesquisar metodologias que eu acho que funcionam, né? Então, me deparei com a Ensina Mais Turma da Mônica, né? E eu sou apaixonada pela Turma da Mônica, amo a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, o Maurício de Souza faz uns livros educativos, faz muita coisa legal, né? E ele agora entrou, né? Já faz uns 2 anos que ele fez essa parceria com a Ensina Mais, com a metodologia da Ensina Mais, colocando os personagens da Turma da Mônica nesse interativismo visual, né? E aí, o que acontece? Ele vai lá, então, quer dizer, ele segue uma metodologia lá, ela tem apoio escolar para matemática e português. Agora está entrando, desde o ano passado, robótica, e agora vai entrar programação e já tinha informática. Tudo para criança de 7 a 14 anos, né? Então, a Fernanda também, né, Fê? Então, isso daí... Pode Peraí. falar. 7 a 14 anos. Isso. Então, é a faixa etária dos cursos que a escola vai oferecer aqui em Exatamente. Santos. A robótica vai ter a partir de 4 anos também, que é o Baby, a classe dos babies. Nossa, vai ter. Legal. Vai. Tá implementando agora esse ano, né? Porque eles não param. A franquia não para. Quem estava já funcionando, eu vou abrir, tá? Eu vou inaugurar e vou mandar o convite para todo mundo, tá bom? Mas eu vou mandar, pode ir lá, inclusive, eu vou pedir para vocês lá no ensina_mais_santos no Instagram de lá, para vocês curtirem e ficarem de olho nas novidades, tá? Que aí, conforme for aparecendo, eu vou postando coisas lá e conforme for, eu vou fazendo lives também, tá? Aí vocês vão ficar inteirando no assunto. Então, a franquia desenvolveu esse método, né, que antes não tinha, na verdade, os personagens do Maurício de Souza, ele foi incrementando, então hoje em dia tem a Turma da Mônica, né, e são essencialmente para crianças de 7 a 15 anos, a 14, 15 anos, que é nessa faixa etária até o colegial, vamos dizer assim, né. Mas assim, lógico que, por exemplo, a robótica, quando ela já é avançada, você pode colocar pessoas, por exemplo, se o adulto quer, putz, eu quero entrar na robótica, pode, eu posso fazer uma turma para adulto. A informática, por exemplo, porque assim, ela é meio infantilizada por conta dos personagens. Mas, por exemplo, a informática, eu acho legal, dá para idoso. Porque hoje em dia, eles estão precisando aprender. Participar mais desse mundo e não existe um curso voltado para eles, né? E às vezes eles se sentem até com vergonha de querer participar e tal, porque não sabem, mas eles querem, né? Então, acho que é uma boa ideia, bacana, muito legal. Então, dá tanto para criança, né? Porque o que acontece a criança? Eu acho o curso de informática muito legal, porque a criança, hoje em dia, ela está tendo que usar muitas ferramentas online. O Google, hoje em dia, é a nossa Barça de antigamente, né? A nossa enciclopédia, né? Então, hoje em dia, eles mandam muitas crianças fazer pesquisa, né? As professoras sabem. Vai pesquisa tal. Quem que faz a pesquisa? É a mãe, né? Por quê? Porque a criança não sabe usar o Google ainda, né? Então, o que acontece? Aí a mãe vai lá e pesquisa. Eu ensino minha filha a pesquisar, ela já sabe, né? Turma para adulto de robótica. É verdade, Fê, né? É isso aí, Thaís. Aí eu pensei na minha mãe, tá? Por isso que, né? Eu falei, minha mãe, eu vou colocar você na aula de informática. Minha mãe, nossa, boa ideia! Eu falei, tá vendo? Aí eu peguei, então. Aí eu tava falando sobre... O que eu tava falando? Até me perdi agora. A parte dos adultos participarem da informática. Isso. Aí, a criança, ela não sabe usar a pesquisa, né? Então, o que acontece? Ela não sabe usar a pesquisa. Então, eu ensino a minha filha, ela já sabe pesquisar no Google. Mas ela tem que dar o Ctrl+C, Ctrl+V no Word, tem que abrir o Word, o ideal é escrever e tal, imprimir. Eu tive que ensinar essas coisas para ela, né? Então, o que acontece? Isso daí aprende na informática. Então, a informática também vem para ajudar... Oi, Ivan. A Ivan acabou de entrar, minha amiga. Ela também serve para ajudar na própria escola,
né? Que é na pesquisa que eles têm que fazer toda vez, né? Porque tem muita lição de casa que é pesquisa. Aí o pai reclama, ah, mas eu tenho que ajudar na pesquisa. Gente, a gente tinha pesquisa também. A gente também tinha pesquisa. A nossa Né? pesquisa era Tem mais que fazer chata. no papel ao maço, No papel pegar ao maço, escrever aqueles à livros mão. enormes, pesados, não podia riscar o livro, porque eram livros caríssimos, e enfim, era uma coisa assim, tinha que ler tudo Exatamente. até você Tudo. achar. Nossa. Exatamente. Então, e muitas vezes as coisas já estavam obsoletas, né? Porque já tinha mais Porque esse informação livro por era muito aí. antigo. Deixa eu É, te perguntar, pode Dê, falar. eu tenho uma curiosidade com relação a esse assunto, né, de informática aí. E você falou dois tipos de curso que você vai oferecer na franquia aqui em Santos, Ensina Mais, que tem a ver com informática diferente, de uma forma, Uhum, eu acho, pelo menos, de uma forma diferente. Que é a programação, né? É curso de programador, é isso? E o isso, outro é de robótica. Mas o isso. que é exatamente o curso de robótica e o curso de programação? A gente tem só uns 8 minutos, então, Ah, para então tem que encerrar. Então, vamos ver acelerar. se você consegue Eu aí tenho que passar o resumir que é. rápido agora, tá? Então, olha só. O curso de robótica, eu vou falar rapidinho, então, os cursos que tem lá, que vai ter, tá? Vai ser a primeira da Baixada Santista, tá? Eu penso expandir depois para outras cidades, porém, por enquanto, vou começar em Santos, né? E é assim, nós temos apoio escolar para matemática e português. O que é apoio escolar? Não é reforço. Apoio escolar é uma metodologia em que é individualizado. Então, o aluno chega lá, vai fazer uma avaliação e aí vai ver aonde ficou a defasagem escolar dele. Qual foi a dificuldade que não foi corrigida na escola, que não foi trabalhada na escola, por N motivos, tá? E aí ele vai ter a professora vai estar sempre junto de acordo e vai sempre ser assim, ele vai ter avaliações online ali no computador, o professor tá junto, ele tem exercícios escritos, tudo com a turma da Mônica Linda, né? E assim interação total com Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali, inclusive a minha camiseta aí é da Magali, né? E não dá pra ver direito, mas é da Magali, tá, gente? Ó. Aí o que acontece? Aí vai fazer a avaliação, daí no caso o psicopedagoga, a pedagoga vai fazer o plano de estudo para aquela criança que precisa, tá? Então, aí ela vai lá. E eu vou te falar uma coisa, se algum adulto também quiser, eu acho que é válido, tá? Mas vamos ver, né? Eu acho que tudo é válido para qualquer idade, né? Porque eu adoraria estudar com a turma da Mônica, né? E a turma da Mônica ela vai crescendo junto. Então, ela da turma da Mônica criança, ela vai virando a turma da Mônica Adolescente. jovem, né? Eles vão Ah, virando adolescente, eles crescem junto com as crianças, é muito legal. E aí o que acontece? Nessas aulas, elas são individuais no computador, essa de matemática e português. Matemática, por conta do raciocínio lógico, e a português por conta da interpretação de texto, que são duas defasagens enormes na nossa educação, né? Então, um ajuda o outro, inclusive, né? Você tem que ter o lógico e você tem que ter a interpretação de texto. Uma coisa ajuda a outra. Para a gente entender a matemática, precisa saber interpretar texto, e vice-versa, né? E, inclusive, ajuda em todas as áreas. Ciências, biologia e tudo. A robótica, ela vai ser turminhas, né? São turminhas de até 12 alunos, né? Mas são divididos em grupos, geralmente grupos de 3 alunos. Cada um vai fazer uma função, são uma aula por semana de 2 horas, são em torno de 40 projetos, se eu não me engano, 48 projetos no ano, eu acho, se eu não me engano. E o projeto é assim, tem etapas, né? Então, primeiro eles vão entender sobre aquilo. E tem mecânica, física, ciência, biologia, tudo integrado. Então, cada projeto é relacionado a alguma coisa. Então, é muito legal, é muito legal. É pena que tá acabando, é verdade, né? A gente fala, daqui a pouco já vai acabar a live. E aí, o que acontece? a gente. Opa, Pode voltou, falar. voltou. A gente tem Voltou. Ficou ruim. Aí, pronto, voltou. Então, aí o que acontece? Aí essas de robótica, a robótica ela tem vários benefícios, né? Que é o que eu falei, além dela te ajudar no sócio-interativismo, porque cada um desenvolve uma função, né? Então, quer dizer, você desenvolve raciocínio lógico, a solução de problemas, tem que analisar se aquele projeto deu certo ou não deu certo, por que não deu certo e por que deu certo.
Um tem que cooperar com o outro, então desenvolve a cooperação e a funcionalidade, cada um tem a sua função. Então, é respeito mútuo. São trabalhos manuais, é isso? É a parte de Também robótica. trabalhos manuais, porque eles têm que montar, né, o robozinho, ou o que for, de acordo com aquela proposta do projeto. E antes é explicado sobre aquilo, né? Por exemplo, a alavanca, para que a alavanca serve, porque ela foi criada, enfim, tem uma historinha, né? Uma teoriazinha, e depois vai para a prática. E aí, na prática, tem a conclusão do projeto e a, vamos dizer assim, a reflexão sobre aquilo. E isso trabalha depois o trabalho coletivo, o trabalho em equipe, que serve para os anos de adulto, né? Que é aprender a trabalhar com todo mundo, trabalhar com os outros, ser mais, ter mais empatia pelo próximo, saber melhor o que o outro, a função do outro, entender a função do outro, porque eles rotacionam as funções, né? Então, é excelente, só tem vantagem, é impressionante. Muito e legal. A programação é com relação a quê? A programação são vários cursinhos, né? Assim, ele é dividido para vários, como posso dizer, vários joguinhos. Então, eles aprendem, por exemplo, Minecraft, Roblox, entendeu? Coisas que eles amam, que tá na moda. Então, eles aprendem a se aperfeiçoar nos códigos e eles acabam até desenvolvendo aplicativo para celular. Olha que legal. Que depois é usado na robótica, inclusive. Depois é usado na robótica. Vou até fazer... Aqui a gente só tem mais 2 minutinhos, tá? Aí eu vou só fazer assim, um adendo, né? Eu nem me apresentei, até esqueci, né? Mas para quem não me conhece aí, para seguidores da Deus, sou a Bia, né? Sou irmã da Denise. E a minha vida profissional foi toda na área de recursos humanos. Então, ela está aqui falando de diversas competências, diversas habilidades que são extremamente necessárias para que a pessoa ingresse no futuro depois no mercado de trabalho com mais facilidade, né? Exatamente. Então, isso é muito importante mesmo. Inclusive, tendo em vista aí que a programação vai ser... os programadores já estão sendo, né, cotados agora, os salários estão maiores, porque existe uma necessidade desses profissionais, estando eles bem qualificados no mercado hoje, porque agora a maioria dos serviços são todos online, né? Com certeza. A empresa que não tem um aplicativo, que não consegue fazer um atendimento online, ela está defasada, né? Então, vai haver uma procura por essa profissão no futuro. E é interessante, caso seu filho tenha interesse, já tenha facilidade com a tecnologia e querer participar. Mas mesmo se não tiver facilidade, ela tem que desenvolver, porque é o futuro. Né? Mas com certeza, eu estou super disponível, pode mandar mensagem em box que eu explico qualquer coisa. Passa o seu telefone, e outra coisa, contato, seu e-mail. Tá, eu vou passar o meu WhatsApp porque eu ainda não instalei lá o telefone, né? Que eu estou esperando chegar na finalização. Tá fazendo a reforma. Né? Isso. Me mandem mensagem em box, qualquer coisa eu passo contato para vocês do meu WhatsApp, tá? E quem assistir essa live, depois também me manda mensagem em box, que eu vou dar 20% de desconto na inscrição depois de algum curso. Mas tem que me mandar mensagem em box, tá bom? Tem que me mandar mensagem em box. Dá um print na tela e manda. Fala, eu assisti. Isso mesmo. Eu mereço desconto de 20% no curso. Lá Exatamente. Exatamente. Isso aí. E quando inaugurar, eu chamo vocês. Eu vou postar na rede social da Ensina Mais Santos, ensina_mais_Santos, e adicionem lá no Instagram que eu vou publicar quando for a inauguração. Eu quero todos vocês lá, tá bom? Tá bom. Que mais? Eu acho que era só isso, né? Não dá para falar muita mais coisa mesmo. Não, tem um minutinho agora só. Mas, pessoal, eu queria agradecer pela participação de todos, né? Gostaria que vocês, se pudessem compartilhar a nossa live. Depois eu passo o link do YouTube também, que vai ficar disponível. Essa live vai ser gravada e será disponibilizada na plataforma YouTube gratuitamente para todas as pessoas que queiram ver ou encaminhar para outras pessoas, né? E queria agradecer também a Dê por ter aceitado e fazer Obrigada pelo convite. Achei muito legal. Muito gostoso. Primeiro daquele medinho, né? Fala assim, ai meu Deus do céu, com uma vergonha. Ai meu Deus, é ao vivo, e agora? Eu fiz um roteiro aqui, sabe? Só para não me perder. Mas quando é a próxima. Vamos marcar, né? E vamos colocar um tema. É muito legal, eu amo esse assunto. Vamos divulgar. Obrigada, Ítalo. Eu amo. Muito legal. E obrigada a todos por entrarem aqui participar. Quem não conseguiu pegar desde o começo, pega desde o começo, pega lá que vai ficar 24 horas disponível. Assistam desde o começo, porque isso não é só para criança, isso é para adulto também.
as Com informações que certeza. eu passei aqui. É para a sua evolução. Então, obrigada, muito obrigada mesmo pela participação de todos e a gente marca outras aí, a gente vai falando, tá bom? É. Gratidão. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Sucesso aí na Beijo. empresa. Tchau, beijo.